A Estrada do Perdão, no livro Paulo Estevão e no Evangelho segundo o Espiritismo. Abre aspas. A consonância entre o Espiritismo e o Cristianismo ressalta, perfeita, em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Fecha aspas, Emmanuel, Seara dos Médiuns. Podemos ler um livro de várias formas, seguindo capítulos, salteando folhas e também buscando palavras. Na página 16 do livro Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, de Haroldo Dutra Dias, encontramos uma referência que se assemelha ao que tentamos produzir nas reflexões que seguem. Encontramos nas fontes rabínicas inúmeras alusões a um método de comentário e interpretação da Escritura, chamado colar, em hebraico, harizá. Este método consiste em compor um colar de pérolas de versículos da Bíblia, todos a respeito de um determinado assunto, colhidos do Pentateuco, dos Profetas e dos Escritos, demais livros da Bíblia, no qual cada trecho ou versículo representa uma pérola. Vamos então construir um colar de pérolas dentro do livro Paulo Estevão, seguindo os trechos em que a palavra perdão aparece. Começamos a jornada de forma intuitiva, depois de ler o texto de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15. Percebendo que o tema central era o perdão, fizemos uma busca da palavra perdão no livro Paulo Estevão. Revelou-se um caminho muito bonito e cheio de significados. Primeiramente, descobrimos que a palavra perdão aparecia em 21 trechos do livro Paulo Estevão. Este número tem significados dentro da cultura hebraica, principalmente se olharmos como 3 vezes 7. Então, iniciamos o caminho de reflexão quanto ao perdão, partindo das situações que o livro nos apresentava e o seu reflexo em nossas vidas. Porém, ao buscarmos trazer as lições de Paulo para o nosso cotidiano, novas possibilidades foram aparecendo. Percebemos que a cada 7 trechos em que a palavra perdão aparecia, encerravam-se ciclos na vida de Paulo, perfazendo um total de 3 ciclos. Os primeiros trechos em que é convidado a um novo agir, chamamos esse ciclo de arrependimento. Seguindo os trechos de 8 a 14, vemos Paulo envolvido em grandes sofrimentos, porém mais consciente. Momentos em que o sofrimento não gerava mais tanta dor, mas crescimento. A este ciclo nominamos expiação. Finalmente, seguindo sua magnífica trajetória dos trechos 15 a 21, observamos os momentos em que Paulo se eleva à condição de apóstolo do Cristo, com muito trabalho. A este ciclo chamamos de reparação. Observamos novamente que estes 3 ciclos nos foram apresentados no curso do Levítico, um dos livros do Pentateuco mosaico. Este estudo foi realizado pelo estimado irmão Haroldo Dutra Dias, em que nos ensinou muitas coisas sobre o povo de Israel. Qual não foi nossa surpresa reconhecer também este caminho na vida de Paulo, que também é um valoroso convite para que reconhecemos em nossas vidas essas jornadas e também os nossos ciclos. Profunda emoção essa perspectiva nos traz. A riqueza com que Emmanuel construiu este livro se nos apresenta como um convite à nova leitura, a novo estudo, a um novo aprender. Eis então que uma nova descoberta se juntou a esta. Paulo teve uma participação riquíssima na codificação, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 10, item 15, ele traz um texto fazendo uma reflexão muito profunda sobre o perdão.
Foi este texto que nos motivou a percorrer a estrada do perdão no livro Paulo Estevam. Alguns detalhes mais se foram revelando. O primeiro é que no texto de Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra perdão aparece 7 vezes. Interessante, não? Os números vão nos dando pistas e mais pistas. Nos voltamos então para o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual não foi a nossa surpresa? Este capítulo é dividido em 7 tópicos e em 21 itens. 21, novamente, o que isso significa? O que isto quer dizer? Voltamos então ao costume antigo de trilhar caminhos novos para descobrir as lições que a palavra quer revelar aos nossos corações. Este estudo coloca os trechos em que a palavra perdão aparece juntamente com o trecho do Evangelho correspondente. Primeiro trecho, item 1 do capítulo 10, e assim por diante. Nossa surpresa e alegria está sendo descobrir que eles guardam profunda convergência. A seguir, compartilho algumas reflexões que nem de longe esgotam as possibilidades de reflexão e aprendizado que esta forma de estudar nos convida. Que as luzes do alto nos guiem pela estrada do perdão e que estes ensinamentos possam nos levar a uma nova forma de vivenciar o perdão em nossas vidas. Sigamos. Primeiro trecho do livro Paulo Estevam, capítulo 2 da primeira parte, página 42. A primeira vez que a palavra perdão aparece é quando Gesiel conversa com Abigail. Eles estão na prisão, num tempo em que as faltas dos pais repercutiam em toda a família. Tinham perdido sua casa, a expectativa da pena ser aplicada era a provável morte. Neste cenário, Gesiel, nosso querido Estevão, faz as seguintes observações. Abre aspas. Mas eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Entretanto, há de vir ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel. Levantará os tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Quem sabe, Abigail, estará ele no mundo sem sabermos? Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Os filhos da nossa raça muito têm padecido, mas Deus saberá por quê, e não nos enviaria problemas de que não necessitássemos. Fecha aspas. Sigamos então ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 1. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Comentamos então a ligação entre esses dois trechos. O trecho do livro Paulo Estevam, em que aparece pela primeira vez a palavra perdão, e o trecho do capítulo 10, item 1. Gesiel tinha uma profunda compreensão da palavra de Deus e reconhecia o amor divino em cada passo de sua vida. Não teve raiva nem revolta contra a atitude de seu pai, mas demonstrou misericórdia. Bem-aventurado Estevão, que nos apresentou uma preciosa lição de misericórdia, quando confrontado com as consequências da atitude impensada de seu pai, Yoredeb. Sigamos então ao segundo trecho. Segundo trecho do livro Paulo Estevam, onde aparece a palavra perdão. Capítulo 3 da primeira parte, página 83. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém, pelos seus feitos quase miraculosos.
Considerado como escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera arregimentar em poucos meses as mais vastas conquistas para o Evangelho do amor e do perdão. Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da Igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante, Estevão apresentava à multidão desassombradamente o Salvador do mundo na glória das novas revelações divinas. Indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do Mestre com seu verbo inflamado de luz. Os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das suas profundas inspirações. Alma temperada na forja sublime do sofrimento, sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Fecha aspas. Sigamos então ao item 2 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Comentamos então a ligação entre esses dois itens. O trecho 2, em que aparece a palavra perdão, do livro Paulo Estevam, e o item 2 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem poderá falar do Cristo aos corações se não for alguém que conhece o perdão, alguém que possua a alma temperada na forja sublime do sofrimento? Muitas vezes queremos a transformação moral de Paulo, ou queremos ter a fé de Estevão, mas é um caminho, uma estrada, com dores, conquistas, lutas. Estevão passou por muitas dores e sofrimentos, não guardou mágoas ou rancores, prosseguiu firme, confiante. Foi então capaz de experimentar a misericórdia divina, o perdão do Pai Celestial. Terceiro trecho, em que a palavra perdão aparece no livro Paulo Estevam, capítulo 9 da primeira parte, página 209. Abre aspas. Experimentava imensa falta da ternura de Abigail, cuja lembrança nunca mais se lhe havia apartado da alma enrijecida e ansiosa. Mulher alguma poderia substituí-la no carinho do seu coração. Entre angústias extremas, recordava a agonia de Estevão, sua invejável paz de consciência, as palavras de amor e de perdão. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Abre aspas. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Fecha aspas. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21, 22. Breve comentário sobre a ligação entre esses dois trechos. Vemos nessa etapa a questão do perdão começando a sondar Paulo, ainda Saulo. O martírio de Estevão já ocorrera e com ele a revelação de que Abigail era sua irmã. O noivado desfeito, a dor dilacerando ambos os corações, e Saulo recordava as palavras de amor e perdão.
Neste trecho do Evangelho, os Espíritos nos chamam a refletir sobre a necessidade de perdoarmos 70 vezes 7. Lei divina que nos alcança e nos liberta. Saulo, lutando contra sua essência divina, relutava em perdoar. Mas a atitude de Estevão calou alto em seu coração. O exemplo arrebata os corações, ainda que a razão demore a perceber. Sigamos então ao quarto trecho em que a palavra perdão aparece no livro Paulo Estevão, capítulo 9 da primeira parte, página 215. Abre aspas. Abigail, exclamou Saulo comovidíssimo, logo que se viram a sós. Abdiquei o meu orgulho e a minha vaidade de homem público para vir até aqui perguntar se me perdoaste, se não me esqueceste. Esquecer-te? Respondeu ela de olhos úmidos. Por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu a vida. Não me fales igualmente em perdão, pois acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo? E nós, Saulo, pertencemos um ao outro para a eternidade. Não me disseste muitas vezes que eu era o coração do teu cérebro? Fecha aspas. Item 4 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Fecha aspas. Comentário aos 2 trechos. O 4º item em que aparece a palavra perdão, no livro Paulo Estevão, e o item 4 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este trecho do Evangelho, em contraposição ao livro de Paulo Estevão, é fantástico e nos leva a valiosas reflexões. Identificamos o perfil de Paulo. Lembremos do Evangelho. Um é sempre ansioso, de sombria suscetibilidade, cheio de fel. E também identificamos o perfil de Abigail,
lembremos do Evangelho, o outro é calmo, todo mansidão e caridade. Que estas luzes nos envolvam, que possamos refletir e reconhecer em nós a calma, a mansidão e a caridade, por termos optado em perdoar, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Sigamos então ao 5º item em que aparece a palavra perdão no livro Paulo Estevão, capítulo 9 da primeira parte, página 219. Enganas-te, Saulo, não me sinto desanimada, embora convicta da impossibilidade de minha aventura terrena. Jesus não foi um mestre vulgar de sortilégios, foi o Messias, dispensador de consolação e vida. Sua influência renovou-me as forças, saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Seu evangelho de perdão e amor é o tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Comentário. Abigail, com toda a ternura do trecho anterior, que nos comove profundamente a alma, agora num tom mais firme, adverte Saulo da verdadeira face do Cristo. Novamente, a relação entre o livro e o Evangelho saltam aos nossos olhos. Paulo conseguiu reconciliar-se com Abigail momentos antes de sua partida, quando ainda estava a caminho com ela. Percebemos então um significado profundo para o dizer, para que ele não vos entregue ao juiz, reconhecendo que a nossa consciência é o nosso juiz, que nos acusa ou nos absolve, conforme o caminho que desejamos trilhar. Sigamos em frente. Vamos ao 6º trecho em que a palavra perdão aparece no livro Paulo Estevão. Encontra-se no capítulo 1 da segunda parte, na página 264. Abre aspas. O velho discípulo do caminho estava comovido. Recebendo aquelas carinhosas evocações, Saulo chorava. Compreendia, sim, que Abigail não poderia estar morta. A visão de Jesus redivivo bastava para dissipar-lhe todas as dúvidas. Certamente a escolhida de sua alma apiedara-se de suas misérias, rogara ao Salvador com insistência e socorresse o espírito mesquinho. E por venturosa coincidência, o mesmo Ananias, que lhe havia preparado o coração para as bênçãos do céu, estendera-lhe igualmente as mãos amigas, cheias de caridade e perdão. Fecha aspas. No item 6 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos os seguintes dizeres. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Neste fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade,
quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorrer, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo da dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por esta forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede põe de seu lado um bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Fecha aspas. Comentamos então estes dois trechos. Depois de Damasco, Paulo, já convertido, ainda atordoado com a boa nova, dando seus primeiros passos na nova vida, agora cristão. Saulo chorava. Ananias, que havia apresentado Cristo para Abigail, que era o objetivo de Paulo para a perseguição. Este homem escolhido por Jesus para dar as primeiras lições a Paulo, lições vivas do perdão e do amor. Vemos que este trecho do Evangelho nos dá uma perspectiva interessante quanto à cegueira de Paulo. Quantas vezes as influências dos espíritos inferiores nos cegam o discernimento, nos impedem de ter uma visão real dos fatos. Um outro aspecto que podemos também retirar dos textos é percebermos em nós que algumas resistências que temos em relação a pessoas, religiões, lugares e situações podem estar relacionadas com vivências anteriores, e eis aí a imensa necessidade de perdoar. Paulo associava o cristianismo a perdas e dores de sua alma. Eis o ensejo que motivou sua ida a Damasco. Para alguns de nós, um estudo do Velho Testamento ou a simples menção de algo do passado traz à tona profundas dores, causadas pelo mau uso e mau entendimento da palavra divina. Perceber isso nos dá a condição de seguir adiante. Sondemos nossos corações e verifiquemos onde e quando somos chamados a perdoar. Sigamos então ao 7º trecho em que aparece a palavra perdão no livro Paulo Estevão, capítulo 1 da 2ª parte, páginas 278. Abre aspas. Só a dor nos ensina a ser humanos. Quando a criatura entra no período mais perigoso da existência, depois da matinal infância e antes da noite da velhice, quando a vida exubera energias, Deus lhe envia os filhos, para que com os trabalhos se lhe enterneça o coração. Pelo que me has confessado, é possível não venhas a ser pai, mas terás os filhos do Calvário em toda parte. Não viste Simão Pedro em Jerusalém, rodeado de infelizes? Naturalmente, encontrarás um lar maior na terra, onde serás chamado a exercer a fraternidade, o amor, o perdão. É preciso morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós. Fecha aspas. E
item 7 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lhe. Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Comentamos, então, a ligação entre esses dois trechos. Estevão e Abigail foram forjados na dor, e através dos exemplos de suas vidas, o coração endurecido de Paulo pôde ser tocado de forma definitiva. O perdão de ambos no leito da morte, o amor endereçado a Paulo quando ele nada fez por merecer, estrada íngreme que Jesus nos convida a trilhar. Qual o sacrifício de valor que podemos oferecer ao Pai? Este trecho do Evangelho nos convida a perdoar, reconciliar. As palavras de Anania a Paulo ecoam em nossos corações. É preciso morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós. E o texto do Evangelho nos convida, antes de exaltarmos o Pai, reconciliarmos com nossos irmãos. Só assim será possível a nossa aproximação do amor divino. Encerra-se assim o primeiro ciclo da vida de Paulo, que, arrependido, trilhará novos rumos. Caminhemos com ele em seu deserto.